Glória a Deus, irmãos. Eu aqui novamente, trazendo sempre uma palavra de vida, de amor para o coração dos irmãos, para que os irmãos possam refletir sobre a palavra do nosso Deus, que é grandioso nós estamos assim aprendendo com o Senhor, né? Eu sou a missionária Rosângela França e trago hoje a palavra aqui em Mateus 22. Cristo, o filho de Davi. Vou ler para os irmãos. E diz assim a palavra do Senhor. E, estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: O que pensais vós de Cristo? De quem é filho? E eles disseram-lhe: De Davi. E disse-lhes ele: Como é então que Davi, em espírito, lhes chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor a meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo, mesma coisa que descanso. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhes uma palavra, e nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Olha só, irmãos, como é que é grandioso essa palavra aqui. Né? O Senhor, ele estava ali reunido, né, com certeza nas sinagogas ali, e ali os fariseus, eles nunca deixavam de oprimir o Senhor, de perguntar, ou de querer extrair coisas do Senhor Jesus. Eles queriam estar à frente, eles se achavam grandiosos, entendidos demais, eles se achavam ali de sobremodo maiores até do que o Senhor Jesus ali, porque eles eram destemidos, eles não temiam o Senhor, eles queriam a sua resposta, eles queriam atacar, eles queriam sempre colocar contra a parede a pessoa ali do Senhor Jesus, né? E aí o próprio Senhor Jesus, amado, com poucas palavras, ele mesmo indagou a eles, né? Do que eles pensavam, como eles pensavam que Cristo era, o que Cristo era para eles, de quem ele era filho, né? Ele indagou isso para os fariseus e logo eles tiveram uma resposta, porque se achavam conhecedores demais da verdade, e disseram: ele é filho de Davi. Aí o próprio Senhor Jesus amado explica e fala para eles: como que pode ser filho, o Cristo ser o filho de Davi? Pois se ele próprio, no tempo dele, orava a Cristo, a Deus, dizendo: Senhor, Senhor. Então, como pode ser isso? Senhor, meu Senhor, como ele pode ser o pai daquele que ele chamava de Senhor? Não existe o pai, nunca vai chamar seu filho de Senhor, não. O filho tem que chamar o seu pai de Senhor. Amém, irmãos? Então, olha só, existe uma graduação aí, né? A forma de como você pode exaltar o seu Senhor. O seu Senhor, ele não pode ser maior do que o Filho. Está bem explícito aqui nessa palavra. Aí eu fui buscar aqui em Marcos, que tem a mesma palavra aqui em Marcos, que fala aqui em Marcos 12, a partir do 35, diz assim: Cristo, o filho de Davi. Aí eu vou ler aqui para os irmãos. E falando Jesus, dizia, ensinando no templo: Como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O espírito de Davi disse pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, para que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama de Senhor, como logo é seu filho? E a grande multidão ouvia de boa vontade, né, irmãos? Porque quando Davi orava ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, né, ao Cristo também, porque é Deus Trino, né, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando ele se dobrava e orava ao Senhor, ele
chamava de Senhor, o seu Senhor. Como Davi pode ser o pai do seu Senhor? Então, ali os fariseus, eles mesmos nos seus grandes entendimentos, se achando, né, querendo aparecer, eles não se continham ali, né? E teve que se calar, porque na realidade, mesmo que eles se achassem superior, entendidos o suficiente, com muito conhecimento, eles não tinham essa resposta, porque eles prejulgavam de que Cristo era filho de Davi, mas como? Se Davi veio depois, não tem como, né? Aí, essa palavra, assim, ela realmente, assim, nos traz, assim, uma reflexão, né, do poder de Deus. E quero dizer também para os irmãos que os fariseus ainda estão no nosso meio, nos nossos dias, né? Muitas vezes é nos questionado a quem servimos, né? Aí ele fala assim, para eu servir a Deus, vendo você que diz que é evangélico, ou que você está na presença do Senhor com esse seu comportamento aí, eu não quero servir esse seu Deus, não, porque você está fazendo as mesmas coisas para aqueles que não teve ainda mudança de vida, viu, irmãos? Entendam bem. Então, eles mesmo falam. Como que eu vou servir a Deus se eu vejo vocês que estão dizendo que são evangélicos, conhecedores da verdade, e ainda fazem certas coisas, e ainda fazem coisas que os que não são evangélicos fazem? Né? Como pode ser isso? Então, são questionamentos que os fariseus veem, porque muitas vezes lógico que aqueles que começaram a aceitar o Senhor Jesus outrora, eles eram errantes mesmo, mas agora eles buscam mudança de vida, mas já tem muitos que estão aí há muito tempo na presença do Senhor, que estão ainda acometidos de erros, de falhas, né? E isso traz vergonha, né, para a casa de Deus, porque ainda não se consertaram e não querem se consertar, ainda permanecem no seu erro, na sua falha. É certo que tá esclarecido lá em Eclesiastes 3 que há o tempo para tudo, né? Debaixo desse céu aí. Existe tempo para tudo, né? Para se consertar, tempo para perdoar, tempo para amar, tempo para tudo. Existe o tempo, né, irmãos? Então, na realidade, o, as pessoas do mundo, né, que são os fariseus aí do mundo, eles não entendem este lado, que se entra na presença do Senhor para corrigir dos seus malfeitos. Agora, tem muitos, né, que estão aí e estão escandalizando, e o Senhor Deus diz que ai daquele que escandaliza, né, o Evangelho de Cristo. Então, devemos, assim, buscar realmente ser espelhos de Cristo, né, assim, né, nos espelhar em Cristo, para que o mundo possa ver em nós uma mudança de vida, né, uma mudança de comportamento, de hábitos, e que nós possamos ser a diferença neste mundo aí, né, pregando o Evangelho a toda criatura, né, fazendo a diferença, porque se não houver essa diferença em nós, irmão, fica difícil, seremos ainda mais apontados, envergonhados, né, entristecendo aí também a Deus, né, porque não fazemos o que é correto de ser feito ao Senhor. Muitas vezes falamos com boca arrogante, né, irmãos? Então, temos que pedir ao nosso Deus para que nós possamos ter lábios puros, falar né, com integridade de todo o nosso coração, falar com humildade, né, buscar verdadeiramente ao Senhor, que Ele pode nos abençoar. E também as mudanças de vida tem que ser assim constante. Todos os dias temos que renunciar a algo, renegar algo, né? Porque o mundo está aí, jaz o maligno, né, irmãos? Então, nós devemos ser perseverantes, buscando ao Senhor Jesus instantemente, né? Fazendo segundo o seu querer, a sua vontade, né, irmãos? Porque assim, aqueles que estão aí no mundo
vão ver em nós, assim, compromisso com a casa do Senhor, compromisso com o próprio Deus, não estando nós fazendo coisas que as pessoas do mundo estão fazendo, não. Nós temos que ter a nossa diferença, né? Nós seguimos um evangelho, nós buscamos uma cura interior, uma renovação de pensamentos. Nós agora temos Cristo na nossa vida, né? Devemos ser mais que vencedores, né? E se não estamos vencendo, devemos buscar mais para que o próprio agir do Espírito Santo venha sobre nossas vidas, fazendo essa diferença, né, irmãos? Então, o Evangelho, ele é para ser aplicado. O Evangelho é ditado como é para ser feito. Então, nós devemos fazer da melhor maneira possível para que nós venhamos assim receber do trono da glória de nosso Deus, né? E sermos exaltados pelo nosso Deus. Não esperar nada que o mundo possa sim nos exaltar, não, irmãos. Vamos esperar em Cristo Jesus. Que nós fazendo o que é certo, com certeza, Deus tem bênçãos e bênçãos sem medidas para nós. Ele sempre dá a mais. Amém, irmãos? Então, essa foi a palavra aqui e eu gostaria que os irmãos assim pudessem compartilhar, assinar meu canal, dar um like, né? Ativar o sininho das notificações. Amém? A paz do coração.